Olá, meus amigos, a gente vai falar agora, fazer uma pequena revisão sobre a temática de partes e procuradores dentro do direito processual do trabalho. Então a gente vai falar sobre as partes, quem que compõe, quem pode ser parte em alguma demanda trabalhista, e também a gente vai falar dos procuradores, que são aqueles que representam efetivamente essas partes em alguns momentos que são necessários ali na ação judicial, quando ela estiver tramitando. Bom, quanto ao estudo das partes, a gente a gente divide ele, né, em capacidade de ser parte, ou seja, aquela de estar em juízo efetivamente, ou seja, quem que pode ser parte, né, o titular de um direito no direito processual do trabalho. A gente estuda a capacidade de estar em juízo, ou seja, aquele que pode ir na justiça resolver sozinho o seu problema, sem ajuda de ninguém. E também nós estudamos a capacidade postulatória, que são aqueles sujeitos que têm a habilitação definida pela lei para poder postular uma reclamação na justiça, aqui especificamente na Justiça do Trabalho. Beleza? Então, quem pode ser parte? Como regra, qualquer pessoa, né, que seja titular de um direito, ela pode ser parte no processo do trabalho, seja ela é menor ou maior, ela pode ser parte, né, sendo ela titular do direito. Aí a gente aprofunda um pouco mais naquelas que têm capacidade de estar em juízo, ou seja, quem pode estar em juízo, quem pode resolver a sua demanda sozinho, sem ajuda de ninguém, sem necessariamente estar representado ou assistido por ninguém. Aquele que for maior de 18 anos. Tá? Então, esse tem capacidade de estar em juízo absoluta, ou seja, a capacidade dele é absoluta para resolver suas demandas perante a Justiça do Trabalho. E aí nós temos aqueles que a gente tem a capacidade relativa, que são os menores de 18 anos, maiores de 16, que no caso eles não têm condições de resolver sozinho e precisam obrigatoriamente estar assistidos, né? Então são os maiores de 16, menores de 18, e também aqueles que têm alguma incapacidade, alguma causa transitória de incapacidade, né? De repente alguma doença mental ou alguma impossibilidade momentânea em razões de saúde de estar sendo representado sozinho, ou seja, é uma pessoa que tenha necessariamente algum representante ou, aliás, algum que o represente seus interesses, né? E aí essas pessoas que são assistidas, elas devem ser assistidas conforme a sua condição. Então, se for um menor de idade, aquele maior de 16, menor de 18, ele é assistido pelos seus representantes legais, que primariamente são seus pais, mas também pode ser um eventual tutor desta pessoa. Se não tiver, pode ser o Ministério Público do Trabalho e também o sindicato pode estar fazendo assistência, ele pode estar assistido pelo sindicato também. E aí nós temos os casos de incapacidade absoluta, ou seja, são pessoas que não têm condições nenhuma de resolver sozinho a sua demanda de estar lá em juízo na Justiça do Trabalho, que são os menores de 16 anos. Então essas pessoas têm incapacidade processual absoluta e elas dependem necessariamente de representação. E quem que vai fazer essa representação? Os mesmos sujeitos que fazem assistência. Então, o menor de 16 anos ele pode ser representado primariamente pelos seus pais ou tutores, conforme o caso, ou, se na falta deles, do Ministério Público do Trabalho, e também o sindicato pode fazer essa representação em juízo. Ok? E aí a gente parte agora aqui para falar sobre capacidade postulatória, ou seja, quem tem habilitação prevista na lei processual para postular uma demanda perante o judiciário trabalhista. E aqui a gente divide em dois sujeitos, né? Então pode ser a própria parte, ela tem o que a gente chama de ius postulandi, tem previsão lá no artigo 791 da CLT. Então a parte ela pode sozinha, ela mesma pode ir lá buscar seu direito, né, ela sendo um titular de um direito e não sendo estando regularmente representada ou assistida, ela pode buscar sozinha sem a necessidade de contratação de um advogado. Tá? Então, primeiro ius postulandi. Esse ius postulandi ele sofre uma limitação, não é em todos os casos, né, que a pessoa não vai precisar do advogado para poder fazer as suas postulações.
Então, essa restrição ela acaba acontecendo em razão da jurisprudência do TST, representado pela súmula 425, no qual ele restringe o ius postulante, o direito de postular, apenas até a fase ordinária, ou seja, eu posso fazer inicial, posso fazer defesa, posso fazer o recurso ordinário, mas não posso fazer os recursos de competência do TST, que seriam, no caso, o recurso de revista, os embargos à SDI. Então, são recursos típicos de competência do TST que você obrigatoriamente precisaria de um advogado. E também algumas ações que seriam competência do Tribunal Originário do Tribunal Regional do Trabalho, né? Ação cautelar, mandado de segurança e ação rescisória, ele necessariamente também precisa, né, da participação de um advogado. Tá? Então, ele sofre, embora o artigo 791 ele dê uma amplitude, ele não faça nenhuma restrição, mas a jurisprudência representada pela súmula 425 faz essa restrição. Tá? Então, quanto ao ius postulante, é isso. E, fora a própria parte, naturalmente, o advogado ele tem a habilitação legal para postular em juízos. Isso aí tem previsão no próprio estatuto da OAB, e também lá no artigo 104 do Código de Processo Civil também trata disso. Então, o advogado, ele pode, a parte, se quiser, ela pode contratar um advogado para poder postular. E aí, com relação ao advogado, o que a gente precisa entender é que, para postular através de advogado, eu preciso de mandato, né? E aí reside aqui o objeto do nosso estudo em relação ao advogado, que ele precisa de mandato. E no processo de trabalho nós temos o mandato expresso e também nós temos o mandato tácito, né? Em relação ao mandato expresso, ele subdivide-se em a procuração adjudicia, aquela padrão normal que nós conhecemos, e também nós temos o mandato apud acta, né? E o mandato tácito. Vamos entender a diferença entre eles. O mandato tácito é aquele onde não há o advogado acompanha, né, pratica alguns atos processuais no processo, representando a parte, né? E aí isso aí acaba conferindo a ele o que a gente chama de mandato tácito. Não tem nada dizendo que ele é o advogado da parte no processo, mas ele peticionou, ele compareceu, né, que é a causa mais comum, compareceu na audiência, e o nome dele constou lá na ata de audiência, e aí nesse caso ele fica tendo, né, o que a gente chama de mandato tácito. Os poderes do mandato tácito são para o foro em geral, ou seja, aquelas cláusulas especiais que estão previstas lá no artigo 105 CPC não se incluem no mandato tácito. Então, para ter esses poderes especiais, aí obrigatoriamente teria que se convolar no mandato expresso e lá está constando, certo? O mandato tácito também não pode ser subestabelecido, ele é um mandato que precisa, veda o subestabelecimento, mas ele serve para a prática dos atos principais do processo, por exemplo, a postulação, petições e também, o mais importante, recursos, né? Então, se o advogado atuou no processo, de alguma maneira, ele já fica tendo essa habilitação legal para poder fazer as peças postulatórias através do mandato tácito. O mandato expresso, aí nós temos ele por escrito, efetivamente aquela procuração que a gente tem, a tradicional, e também tem o mandato apud acta. O mandato apud acta ele é realizado quando o advogado, por exemplo, comparece na audiência e a parte o constitui expressamente. A parte, por exemplo, fala: excelência, eu quero registrar aí na ata que o advogado fulano de tal, o AB tal, ele, a partir desse momento eu estou nomeando ele como meu advogado aqui no processo. Então, vai constar escrito expressamente lá que ele é o advogado. Então, esse é o mandato apud acta, tá? E a procuração normal, aquela procuração escrita, né, que a gente conhece, é aquela prevista lá no artigo 105 do Código de Processo Civil, que é a mais comum, a mais utilizada, né, que a gente observa. Então, ela vai ser por escrito. E com relação a essa procuração, a gente tem que ter cuidado com o conteúdo, né? O conteúdo dela está lá no artigo 105 também, né? Fala que os poderes lá constantes vão estar para o foro em geral, tem que constar o nome do outorgante, do outorgado, os poderes, né? E se for algum poder especial, tem que estar expressamente. Os poderes especiais são aqueles ditos também no artigo 105, por exemplo, confessar, reconhecer procedente do pedido, transigir, desistir, renunciar.
firmar declaração de hipossuficiência, isso são considerados poderes especiais que têm que estar expressamente previstos na procuração. Com relação à procuração conferida pela pessoa jurídica, o TST tem uma jurisprudência, através da súmula 456, que ela define que é obrigatório constar a identificação do representante do outorgante. Então, muitas vezes a pessoa jurídica é uma associação, é uma empresa propriamente dita, uma sociedade empresária, e ela tem que estar representada por uma pessoa, né? Então tem que estar lá constante os dados do sócio administrador, o nome dele, qualificação, endereço, tem que constar lá. Ou alguma associação, né? Quem que é o presidente dessa associação, então tem que constar lá expressamente na procuração, sob pena de irregularidade. Se essa procuração não tiver dessa forma, o juiz vai conferir prazo de 5 dias para regularização, e se não for regularizado, caso esteja na primeira instância o processo e a regularização couber ao autor, o processo e o autor não fizer, o processo é arquivado, no caso do réu é decretada a revelia. Se o processo estiver em fase recursal, a parte autora, a parte recorrente, né, tem o seu recurso inadmitido por irregularidade de representação, e se for, no caso, o recorrido, as suas contrarrazões são desentranhadas do processo. Então, essas consequências estão todas lá na súmula 456 do TST. Ainda em relação à procuração à judicia, a gente tem que colocar que é vedado ao advogado postular sem procuração. Tá? Então, ele não pode postular sem procuração, salvo em caso para evitar preclusão, prescrição ou situação de extrema urgência. Fora isso, o ato feito sem procuração ele vai ser tido por inexistente no processo. Quanto a essa temática, a gente só faz uma exceção com relação aos advogados públicos. Então, os procuradores das autarquias públicas, da União, estados, municípios, eles estão dispensados da apresentação de procuração, bastando que eles indiquem que são procuradores e o número da matrícula e o número de inscrição na OAB. Então, eles estariam, nesse caso aí, dispensados de fazer de apresentar, né, essa procuração. Que mais, gente? Vamos falar sobre a representação, né, das pessoas jurídicas e dos entes despersonificados. E aí nós temos que lá no rol do artigo 75 do Código de Processo Civil, onde ele elenca lá quais as representações dessas pessoas jurídicas e também dos entes despersonificados. Então, vamos lá, temos a União e estados que são representados, podem ser representados em juízo pelos seus procuradores, os municípios pode ser pelo prefeito ou também pelo procurador municipal, as autarquias e fundações públicas, né? Por exemplo, INSS, Infraero, enfim, são autarquias, aquilo que a lei do ente federado designar, né? Então, teria que observar a legislação do ente federado, se for uma autarquia federal da União, estadual do estado ou do município, para ver quem que representa, né, a autarquia. De repente está lá, é o presidente da agência reguladora que vai representar. Então, isso a gente tem que observar na legislação. No caso da massa falida, que é um ente despersonificado, a gente tem, no caso, o administrador judicial. O espólio, também ente despersonificado, que a gente tem o inventariante. Eles são representantes dessas pessoas. Condomínio, que seria o administrador ou síndico, e a pessoa jurídica, que é aquele que os atos constitutivos daquela pessoa jurídica designarem como representante. Ok? Então, gente, com relação a partes e procuradores, de importante de resumo, né, para que vocês possam estudar para a prova, é isso, e até a próxima.